Quantas vezes você já se sentiu tão distante, tão marcado por erros, que achou que não havia mais volta? Que a porta da reconciliação estava fechada para sempre? Bom dia, família de oração. É uma alegria imensa estar aqui com vocês neste novo dia que o Senhor nos concedeu. Agradeço a Deus por cada um que está aqui agora, buscando um encontro verdadeiro com Ele. Hoje vamos falar sobre algo que toca o coração de todos nós. A possibilidade de recomeço, de limpeza profunda, de restauração completa. E a palavra de Deus tem uma promessa linda sobre isso. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo é uma das promessas mais libertadoras de toda a Escritura. João está nos mostrando que Deus não apenas perdoa, mas também purifica. Não se trata de um perdão superficial, que deixa cicatrizes abertas e vergonha escondida. É um perdão que limpa profundamente, que restaura completamente. A palavra purificar aqui significa remover toda mancha, toda marca, toda sombra do que fizemos de errado. E repare, não depende da nossa perfeição, mas da nossa honestidade diante de Deus. Quando reconhecemos nossas falhas, quando abrimos o coração e confessamos, Ele age. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel à sua própria natureza. E o mais lindo é que essa promessa não tem prazo de validade. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes repetiu o mesmo erro, quantas vezes sentiu que decepcionou a Deus. Cada vez que você se volta para Ele com um coração sincero, cada vez que confessa e busca mudança, Ele está ali, pronto para perdoar e purificar. Essa é a natureza do nosso Deus, fiel, justo, misericordioso. Ele não guarda rancor, não faz lista de erros, não te joga na cara o que você já confessou. Quando Ele perdoa, Ele purifica. E quando Ele purifica, você é completamente renovado. Antes de entrarmos em oração, eu quero te pedir algo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe aqui nos comentários a frase: Deus me purifica de toda injustiça. E se você tem um pedido de oração, uma situação que precisa de intercessão, deixe aqui também. Vamos orar juntos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma oração. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de restauração hoje. Fique aqui até o final, porque agora vamos entrar em um momento profundo de oração, onde vamos juntos buscar esse perdão e essa purificação que Deus promete. Prepare seu coração. Vamos orar. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti neste momento com corações abertos, reconhecendo que diante da Tua santidade, diante da Tua luz perfeita, nossas imperfeições se tornam visíveis. Não viemos aqui para esconder, para fingir que somos perfeitos, para construir máscaras de religiosidade. Viemos como somos, falhos, marcados por escolhas que nos afastaram de Ti, carregando o peso de palavras que não deveriam ter sido ditas, de atitudes que feriram, de pensamentos que nos envergonharam. Viemos porque sabemos que diante de Ti não precisamos ser perfeitos, precisamos ser verdadeiros. E a nossa verdade hoje, Senhor, é que precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua purificação. Precisamos sentir que ainda há esperança para nós, que ainda há um caminho de volta, que a porta da Tua misericórdia continua aberta, mesmo depois de tantas vezes termos passado por ela. Senhor, nós confessamos os erros que lembramos e aqueles que até esquecemos, mas que ainda pesam em nossa consciência. Confessamos às vezes que escolhemos o nosso próprio caminho ao invés do Teu. Às vezes que colocamos nossos desejos acima da Tua vontade. Às vezes que machucamos pessoas que amamos porque estávamos machucados por dentro.
Confessamos a impaciência que se transformou em palavras duras, o orgulho que se recusou a pedir desculpas, a vaidade que nos fez julgar os outros enquanto escondíamos nossas próprias falhas. Confessamos os momentos em que te esquecemos, em que vivemos como se tu não estivesses ali, como se não houvesse consequências para nossas escolhas, como se pudéssemos gerenciar a vida sozinhos sem a tua orientação. E ao confessar, Pai, nós nos apoiamos na tua promessa. Tu disseste que se confessarmos, tu és fiel e justo para nos perdoar, não porque somos dignos, mas porque tu és fiel à tua própria palavra. Não porque merecemos uma nova chance, mas porque a tua justiça foi satisfeita na cruz, onde Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Nós nos agarramos a essa verdade agora. Nós cremos que quando nos aproximamos de ti com sinceridade, quando abrimos o coração e reconhecemos nossas falhas, tu não nos rejeitas, tu não nos afastas, tu não dizes que é tarde demais ou que já fomos longe demais. Tu nos acolhes, tu nos perdoas, tu nos purificas. Pai, nós precisamos entender profundamente o que significa essa purificação. Não é apenas um perdão que deixa as cicatrizes visíveis, não é apenas um status do bem superficial que não muda nada por dentro. É uma limpeza completa, profunda, transformadora. Tu removes a mancha do pecado, a vergonha que nos persegue, a culpa que nos paralisa. Tu tiras de nós aquilo que nos contaminou, aquilo que nos fez sentir indignos, aquilo que nos impediu de olhar para o espelho e reconhecer a pessoa que queremos ser. Tu nos lavas com uma pureza que só vem de ti, que só pode ser realizada pelo teu poder, que só acontece quando te entregamos completamente o controle da nossa vida. Senhor, há pessoas aqui neste momento que carregam culpas há anos, erros do passado que se tornaram correntes no presente, palavras que foram ditas em momentos de raiva e que nunca foram esquecidas, escolhas que destruíram relacionamentos, que quebraram promessas, que deixaram feridas profundas em pessoas que amavam. E essas pessoas têm vivido presas nesse ciclo de vergonha, acreditando que já não há mais redenção possível, que o que foi feito não pode ser desfeito, que a marca do erro é permanente. Mas tu estás dizendo hoje, através da tua palavra, que há esperança, que há cura, que há purificação, que o passado não define o futuro quando colocamos tudo nas tuas mãos. Nós te pedimos agora, Pai, que essa purificação aconteça em cada coração que está aqui, que tu entres nos lugares mais escondidos da nossa alma, nos cantos onde guardamos segredos que ninguém mais sabe, nas memórias que tentamos esquecer, mas que voltam nas noites de insônia. Entra ali, Senhor, com a tua luz. Ilumina o que está na escuridão, limpa o que está contaminado, cura o que está ferido, restaura o que está quebrado. Nós te damos permissão total para agir em nós. Não queremos mais carregar esse peso, não queremos mais viver com essa culpa, não queremos mais ser definidos pelos nossos erros. Queremos ser definidos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos transforma. Pai, ensina-nos também a perdoar a nós mesmos, porque muitas vezes tu já nos perdoaste, mas nós ainda não conseguimos nos perdoar. Ainda nos punimos, ainda nos condenamos, ainda achamos que não merecemos ser felizes depois do que fizemos. E isso não é humildade, Senhor. Isso é orgulho disfarçado. É achar que nosso pecado é maior que o teu perdão, que nossa culpa é mais forte que o teu amor, que nossa falha pode anular o sacrifício de Jesus na cruz. Nos ajuda a aceitar o que tu já nos ofereceste. Nos ajuda a soltar o passado e abraçar o novo que tu estás fazendo em nós. Nos ajuda a olhar no espelho e ver não o pecador que éramos, mas a pessoa redimida que estamos nos tornando através de ti.
Senhor, nós também confessamos que muitas vezes vivemos com máscaras. Mostramos para o mundo uma versão editada de nós mesmos, escondendo as lutas, fingindo que está tudo bem quando por dentro estamos desmoronando. Temos medo de sermos vulneráveis, de mostrarmos nossas fraquezas, de admitirmos que precisamos de ajuda. E assim, vivemos em solidão, carregando fardos que nunca deveriam ser carregados sozinhos, sofrendo em silêncio, afundando devagar. Tu nos chamas hoje para tirar essas máscaras diante de ti, para sermos completamente honestos, para confessarmos não apenas os atos, mas as raízes desses atos, o medo que nos faz mentir, a insegurança que nos faz atacar os outros, a dor não curada que nos faz repetir padrões destrutivos. Pai, purifica não apenas nossas ações, mas também nossas motivações. Não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Não apenas as palavras que dizemos, mas os pensamentos que as geraram. Vai fundo, Senhor, mais fundo do que conseguimos enxergar sozinhos, mais fundo do que nossa própria compreensão alcança. Mexe nas estruturas que construímos para nos proteger, mas que, na verdade, nos aprisionam. Derruba as paredes que edificamos para não sermos feridos, mas que também não nos deixam ser amados. Limpa os filtros através dos quais enxergamos a vida, os filtros que distorcem a realidade, que nos fazem interpretar tudo pela lente da dor, da rejeição, do abandono. Senhor, há pessoas aqui que precisam confessar não apenas o que fizeram, mas o que deixaram de fazer. As oportunidades de fazer o bem que ignoraram. As pessoas que precisavam de ajuda e passaram despercebidas. As palavras de encorajamento que ficaram presas na garganta. Os gestos de amor que foram adiados até que fosse tarde demais. Os momentos em que podiam ter sido luz, mas escolheram se esconder na sombra. Os talentos que enterraram por medo de falhar. Os chamados que não responderam porque parecia difícil demais, arriscado demais, custoso demais. Perdoa-nos, Pai, pelos pecados de omissão, pelas vezes que o nosso silêncio falou mais alto que a nossa voz deveria ter falado, pelas vezes que a nossa indiferença machucou tanto quanto a crueldade alheia. E enquanto confessamos, Senhor, enquanto abrimos o coração e colocamos tudo diante de Ti, nós sentimos algo mudando, sentimos o peso diminuindo, sentimos a vergonha perdendo força, sentimos a esperança voltando a pulsar dentro do peito, porque a Tua presença tem esse poder, a Tua palavra tem essa autoridade, o Teu perdão tem essa eficácia. Não é um processo que leva anos, não é uma negociação que depende de penitências. É uma transformação que acontece no momento em que nos voltamos para Ti com sinceridade. É um milagre que se repete cada vez que um coração quebrantado Te busca. É uma promessa que se cumpre cada vez que alguém confia em Ti o suficiente para ser completamente vulnerável. Pai, nós declaramos agora que recebemos esse perdão, que aceitamos essa purificação, que cremos na Tua fidelidade. Não por sentimento, porque às vezes nem sentimos nada. Não por merecimento, porque sabemos que não merecemos. Mas por fé, porque Tu disseste e a Tua palavra não falha. Porque Tu prometeste e Tu não és homem para mentir. Porque Tu és fiel e justo, e essas não são apenas palavras bonitas, são características imutáveis da Tua natureza. Tu não podes agir de forma diferente do que és. E se Tu és fiel, então o Teu perdão é certo. Se Tu és justo, então a nossa purificação está garantida. Se Tu disseste, então está feito. Senhor, ajuda-nos a viver a partir dessa verdade. A não voltar para o que Tu já perdoou, a não desenterrar o que Tu já enterrou, a não revisitar os erros que Tu já apagou. Nos dá sabedoria para reconhecer quando o inimigo tenta nos acusar, trazendo de volta memórias para nos paralisar, para nos fazer duvidar do Teu perdão, para nos roubar a alegria da salvação.
Nos ensina a responder a essas acusações com a verdade da tua palavra. A dizer com convicção que se tu já perdoaste, não há mais condenação. Que se tu já purificaste, não há mais mancha. Que se tu já restauraste, não há mais quebra. A nossa identidade não está mais no que fizemos de errado, mas no que tu fizeste de certo através de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de recomeço, por essa chance de ser diferentes, por essa possibilidade de mudança real. Tu não apenas perdoas e esqueces, tu transformas e renovas. Tu não apenas tiras o velho, tu colocas o novo. Tu não apenas nos limpas do que éramos, tu nos revestes do que podemos ser em ti. E isso muda tudo. Isso muda a forma como acordamos pela manhã. Isso muda a forma como encaramos os desafios. Isso muda a forma como nos relacionamos com as pessoas. Isso muda a forma como enxergamos o futuro, porque não estamos mais presos ao passado, não estamos mais definidos pelos erros, não estamos mais condenados pelas falhas. Estamos livres, estamos purificados, estamos perdoados. Senhor, que essa verdade penetre fundo em cada coração aqui. Que ninguém saia deste momento da mesma forma que entrou. Que haja uma transformação real, visível, duradoura. Que as correntes sejam quebradas, que as prisões sejam abertas, que as máscaras sejam removidas. Que possamos finalmente respirar aliviados, sabendo que diante de Ti podemos ser exatamente quem somos, com todas as nossas imperfeições, e ainda assim sermos completamente amados, completamente aceitos, completamente restaurados. Obrigado, Pai, por esse amor que não desiste de nós, por essa graça que nos alcança mesmo quando estamos longe, por essa misericórdia que se renova a cada manhã. Tu és fiel, Tu és justo, e nós confiamos em Ti. Pai, agora que experimentamos a liberdade do Teu perdão, agora que sentimos a leveza da purificação, nós Te pedimos algo essencial, que nos dês força para os dias que virão, porque sabemos que a jornada não termina aqui. Sabemos que haverá momentos em que seremos testados, situações em que as velhas tentações voltarão a nos chamar, circunstâncias em que será mais fácil voltar aos padrões antigos do que perseverar no novo caminho. E nós precisamos de Ti nesses momentos. Precisamos da Tua força quando a nossa acabar. Precisamos da Tua coragem quando o medo tentar nos paralisar. Precisamos da Tua perseverança quando a vontade de desistir parecer mais forte do que a vontade de continuar. Senhor, não queremos desperdiçar essa transformação que acabamos de receber. Não queremos que esse momento seja apenas uma emoção passageira que se esvai quando voltarmos para a rotina. Queremos que isso seja um marco, um divisor de águas, o início de uma nova história. E para isso, precisamos que Tu nos sustentes, que Tu nos fortaleças, que Tu nos capacites a viver de forma diferente, não por esforço próprio, mas pelo Teu poder agindo em nós. Dá-nos coragem, Pai, para enfrentar as consequências das escolhas passadas que ainda estão presentes, para ter conversas difíceis que foram adiadas, para pedir perdão a pessoas que machucamos, para fazer reparações onde for possível, para reconstruir o que foi destruído, sabendo que algumas coisas levarão tempo, que algumas feridas não cicatrizam da noite para o dia, que algumas relações precisarão de paciência e consistência para serem restauradas. Nos dá a sabedoria para discernir o que deve ser feito e o que deve ser entregue nas Tuas mãos. Nos dá a humildade para aceitar quando as pessoas não estiverem prontas para nos perdoar, entendendo que assim como nós precisamos de tempo para processar coisas, os outros também precisam. E nos dá perseverança para não desistir de ser quem Tu nos chamas a ser, mesmo quando os resultados demorarem a aparecer, mesmo quando ninguém mais acreditar na nossa mudança, mesmo quando nós mesmos duvidarmos se conseguiremos ser diferentes.
E aqui, diante de Ti, com corações gratos e renovados, nós declaramos o nosso compromisso. Queremos viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Não queremos apenas ser perdoados e purificados para depois voltar à vida de sempre, como se nada tivesse acontecido. Queremos que essa transformação seja real, permanente, visível. Queremos que as pessoas ao nosso redor percebam que algo mudou, não porque vamos anunciar aos quatro ventos, mas porque nossas atitudes falarão mais alto que nossas palavras. Queremos ser reflexo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Queremos que, quando olharem para nós, vejam um pouco de Ti. E sabemos que isso só é possível se permanecermos conectados a Ti, se buscarmos a Tua presença todos os dias, se nos alimentarmos da Tua palavra, se vivermos em constante comunhão contigo. Então aqui está o nosso coração, Senhor. Aqui está a nossa rendição, aqui está o nosso sim. Queremos Te seguir, queremos Te obedecer, queremos viver para a Tua glória, não para a nossa. Queremos que a nossa vida conte a história do que Tu és capaz de fazer quando alguém Te entrega o controle completamente. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Que você saia daqui hoje sabendo que não existe distância grande demais, não existe erro pesado demais, não existe mancha profunda demais que o amor de Deus não possa alcançar, perdoar e purificar completamente. A porta da misericórdia está sempre aberta para quem se aproxima com um coração sincero. Se essa oração tocou você, deixe aqui nos comentários um amém, como demonstração de fé. E se você tem um pedido de oração, uma situação que precisa de intercessão, escreva aqui também. Vamos orar juntos por você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para receber nossas orações diárias. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de restauração hoje. Fique com Deus. Nos vemos amanhã em nossa próxima oração, em nome de Jesus.